Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com a Paty. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar sobre jogos online. Um assunto rico, né? Deixa eu avisar aqui a equipe e vamos lá. Um assunto rico, importante que precisamos falar com muita tranquilidade, com muita assertividade, para que a gente consiga passar a mensagem certa. Pois jogos online não são brincadeira. Por mais que pareça brincadeira, é uma questão alarmante. Então, a questão dos jogos online precisam ser vistas de uma forma muito mais completa. Então, a minha grande preocupação é quando é que o prazer vira uma prisão. Os jogos online, muitas vezes, eles viram uma prisão diante do que a pessoa está atravessando. Vamos iniciar aqui o nosso Papo com a Paty falando de uma coisa bem interessante. A Organização Mundial de Saúde classifica o transtorno por uso de jogos como uma condição de problema de saúde mental desde 2018. Agora você pensa, desde 2018, essa questão de jogos online vem sendo problema para a Organização Mundial de Saúde. Hoje, nós estamos despertando para isso, não vamos dizer hoje, né, porque essa preocupação já vem de antes, no nosso país, mas de uma forma massificada, até de questão de governo, ela vem sendo tratada como um problema agora. E isso é muito sério, isso é muito grave. Só no Brasil, os dados estatísticos assim muito básicos, sabe? Só no Brasil, 2 milhões de brasileiros são considerados viciados em jogos. Gente, 2 milhões é muita gente. Mas é muita gente. 85% desses 2 milhões que apostam estão endividados. Existe um aumento de 360% nos afastamentos no trabalho por causas psicológicas ligadas aos jogos digitais. Isso é um prejuízo financeiro dentro das empresas, das corporações, dentro do próprio governo, absurdo. Porque as pessoas, elas não só gastam o dinheiro delas, elas são encostadas em virtude do dinheiro que elas gastam e dos transtornos psicológicos que isso causa. E nós não estamos falando daquele estereótipo de antigamente, quando a gente falava que alguém tinha problema com o jogo. Porque a pessoa está deitada na cama dela, está no celular e está jogando, e está apostando, e está colocando o cartão de crédito. E muitas vezes você não sabe quem é que está pagando aquela conta. Grande parte, hoje em dia, até dos auxílios que o governo presta, estão dentro das apostas de jogos online. O nosso país ocupa o 3º lugar mundial no consumo de casas de aposta. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Nossa, mesmo nível de desenvolvimento, né? Só que não. Isso é muito grave. Isso é muito sério. No mundo inteiro, 154 milhões de pessoas têm transtorno com relação aos jogos. Até 20 milhões estão em risco nos Estados Unidos. E o nosso país também não consegue controlar. O que nós precisamos pensar quando nós olhamos para essa questão dos jogos online é que às vezes o jogo ele pode ser uma fuga. Ele pode ser uma fuga natural. Muito fácil, está na mão. É uma anestesia ou um ritual de controle ou de fuga. Porque quando a vida começa a dar pause, a gente tem um problema. E a gente tem um problema sério. Eu, como terapeuta,
vivo esse problema dentro do consultório há muitos anos. Só que antes era só com videogame. Quando isso começou, no YouTube caiu. Quando isso começou a ser um problema mais impactante, isso começou a ter outros tipos de prejuízos. Prejuízos em casa, prejuízo na escola, prejuízos de várias formas. E a gente muitas vezes não sabe como lidar com isso. Quantas mães já chegaram desesperadas com jovens dentro do consultório dizendo: Patrícia, pelo amor de Deus, essa criatura não come, não estuda, não faz mais nada. Só fica no jogo. Então, o vício afeta a mente, o corpo e a alma da pessoa. E é importante que a gente reconheça esses sinais antes que seja tarde demais. Deixa eu ver se reconecta aqui. Desculpa, gente. Sigamos. E aí a gente para pensar, mas o que é o vício em jogos online? No Manual de Doenças Psiquiátricas, o DSM-5, existe lá colocado Internet Game Disorders. Então, é importante entendermos que se nós tivermos a partir de 5 a 9 dessas desordens por 12 meses, é considerado que tenhamos vícios. E vou contar aqui, tá? O Candy Crush conta, porque as pessoas compram vidas. O do baralhinho, paciência, conta, é jogo online. Nós precisamos entender que existem critérios, existem sintomas que a gente precisa estar atento. Quando existe uma preocupação excessiva, nossa, se eu não for lá, os meus bichinhos vão morrer. Se eu não for lá, eu vou perder o booster de vida. Se eu não for lá, eu não vou passar de fase. Aí o meu concorrente vai passar a fase no meu lugar. Existe uma preocupação com isso. Existe uma questão de abstinência. A pessoa, ela começa assim: poxa, eu não joguei hoje. Nossa, hoje eu não peguei meu celular. Gente, eu estou falando aqui de coisas pequenas. Quando eu estou falando de pessoas que têm um vício, de fato, muito mais forte com relação a jogos online, a pessoa, ela para de comer para isso. A pessoa para de tomar banho. A pessoa para de trabalhar. O jovem diz que vai para a escola e não vai. Porque ele precisa jogar. E alguns estavam jogando na sala de aula, até que veio a legislação e colocou ele no lugar dele. Então, tudo precisa ser olhado com muito cuidado. Então, existe uma sensação de abstinência, de nervosismo. Quando a pessoa não tem mais tolerância, perde o controle completamente. Quando ela vê, ela fala: nossa, eu peguei o meu celular durante 5 minutos, quando eu vi passou 2 horas. Quem nunca passou isso? O problema é se você se fixa nisso, se isso permanece por um tempo maior, e isso passa a ser o seu modo de agir. Gente, e fuga não é só para os jovens não, tá? Nós, mulheres, homens que trabalhamos, que produzimos, podemos estar presos nisso sem perceber. A gente deixa de fazer alguma coisa para jogar. E aí vem o maior problema. Quando isso começa a te dar prejuízos. E os prejuízos, essa conta, ela começa a chegar. Quando você vê que no seu cartão de crédito começa com R$10, com R$20, com R$30. Começa você não dizer a verdade, o que você está fazendo. Você proíbe o seu filho de mexer no celular, mas você está mexendo. Não estou dizendo que é saudável para o seu filho, não. Mas também não é saudável para você. E começa a ter o jogo como uma fuga. Ah, eu estou contrariado. Não, eu preciso pensar. Vai para o celular. Vai para o joguinho. E até adquirir outros tipos de prejuízos, como
pessoais e profissionais. Então a pessoa está num restaurante, eu já vi isso muito. Você chega num restaurante, se alguém aqui viu, se manifeste aí. E aí você olha, tá todo mundo da mesa, tá cada um no celular e ninguém conversa. Eu fico olhando assim, do tipo, meu Deus, essas pessoas não se conhecem. Ah, vamos almoçar juntos, vamos, cada um tá no celular. E aí você percebe que a convivência, ela foi invadida pelo vício. Não é sobre o quanto se joga. É sobre o que se perde enquanto se joga. O que você perde enquanto você está jogando? Quantas conversas você perdeu na mesa do almoço? Quantas oportunidades de escutar enquanto você estava tomando café da manhã? Quantas vezes você deixou de olhar o seu bichinho de estimação que você diz que ama tanto? Por quê? Porque você colocou a sua visão, o seu mundo em uma tela. Porque você deixou de fazer alguma coisa por conta daquilo. E muitas vezes a gente que trabalha com isso, eu tenho esse defeito, tá? A minha equipe, inclusive, vive brigando comigo. Por quê? Porque eu esqueço de pegar celular para tirar foto e postar story. Não é que eu sou, não mexo no celular. Não, eu mexo. Mas se eu falar assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que postar tal coisa, eu tenho que fazer aquilo, poxa, a gente fica preocupado. E ao mesmo tempo, se você vai fazer outra coisa, eu estou estudando, assistindo uma aula, eu nem me lembro. Mas a pessoa que está ligada naquilo e passa a ter uma certa obrigação de lidar com aquilo, ela vira refém. E existem alguns sintomas psicológicos importantes. Então nós vamos perceber, já peguei muito, gente, muito. Pai de família que chega para mim e fala, Patrícia, eu não percebo que eu chego em casa, eu pego o celular e eu largo, quando eu vou deitar, eu não vi meu filho. Então, vem sintomas de ansiedade, vem sintomas de depressão, vem um vazio por não jogar, vem uma sensação de euforia quando está no jogo. Por quê? Precisamos entender, por que a gente joga? Por que raios? Todo mundo não sabe que esse negócio é ruim? Todo mundo não sabe que pode te dar vários prejuízos? A gente sabe. Mas por que a gente faz? Alguém já parou para pensar nisso? E por que a gente faz? Porque nós não somos viciados em jogos. Nós somos viciados num negocinho chamado dopamina. De forma geral, toda vez que a gente joga, a gente ganhou alguma coisa, a gente fez lá uma troca, ganhou uma vida, ou girou lá o negócio e ganhou dinheiro, que seja, ganhou qualquer coisa. Vem um sistema de recompensa dentro de você com uma microliberação de dopamina. E essa microliberação de dopamina é em resposta ao que você acertou no jogo. Então você pode ver, às vezes a pessoa tá bem ruinzinha, tá chateadinha e tal, ganha no jogo, faz yes! E comemora. Por quê? Liberação de dopamina. E aí quando ela comemora, ela faz uma outra liberação em cima daquela. E nós somos viciados em quê? Dopamina. E aí esse sistema de recompensa e de reforço intermitente faz com que a gente tenha o comportamento de compulsivo da gente buscar aquela sensação novamente. O que nós buscamos nem sempre é o jogo propriamente dito. A gente está buscando aquele sistema de recompensa. Isso alimenta todos os vícios. Todos. Porque a maioria das vezes, quando nós trazemos alguma coisa que dá essa sensação, essa microsensação de prazer, liberação de dopamina. Só que aí a gente quer mais. Só que a gente não encontra mais da mesma forma. E aí a gente vai aumentando as doses. E aí você vai jogando cada vez mais, arriscando cada vez mais. E por isso que na inteligência desses jogos, o que é que acontece?
Você perde, 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 aí você ganha. Um pouquinho. No começo você ganha. Depois perde, 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 ganha. Perde, 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 ganha. E aí você fica na ilusão de que você vai conseguir ganhar. E a princípio esse dinheiro não te faz falta, mas daqui a pouco você tem tanta certeza que da próxima vez você ganha, que você continua. E você continua de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque você está buscando uma recompensa de dopamina. E cada vez você quer um pouco mais. Existe um envolvimento do córtex pré-frontal e do nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico manda na história. E aí, o córtex pré-frontal, ele foi inundado de dopamina. O sistema límbico fala, é isso? O sistema límbico é onde moram as nossas emoções. E elas vão lá e falam, agora eu quero, eu preciso desse negócio. Então, o cérebro, ele está viciado, não é na busca de diversão. Ele está viciado na dopamina. E ele tem abstinência de dopamina. E enquanto ele não absorve e não tem aquela dopamina, ele não consegue parar. E nós vamos ter isso em diversas coisas. Existe o vício em atividade física, existe o vício na alimentação, a compulsão. A maioria dos vícios, nós temos liberação de dopamina. Só que nós não conseguimos identificar. E a gente acha o tempo todo que estamos no controle. Só que nós não estamos. E qual é o grande problema disso? O que é esse vício, essa necessidade da dopamina está tentando esconder? Do que ele está te livrando? O que você está deixando de fazer que você não tinha prazer? Para que você busque microdoses de dopamina no jogo. Aqui eu só tenho reclamação, eu só tenho briga, eu não tenho validação. O meu trabalho, eu trabalho só pelo dinheiro, quando chega o dinheiro, tá bom, eu poderia matar todo mundo no meu trabalho, tá tudo certo. Então, assim, você começa a pensar, meu Deus, eu não estou satisfeito com alguma coisa e essas doses de dopamina estão me dando a satisfação que eu estou buscando. E eu não preciso contar para ninguém. Estou eu e meu celular aqui na confidencialidade. E aí isso torna um vício. Não é diferente do vício que acontece que nós vamos falar amanhã, 12:30. 12:30 amanhã, eu vou falar sobre a questão do tabagismo. O cigarro normal e cigarros eletrônicos. É um vício. Na quarta-feira, 12:30, nós vamos falar sobre telas de forma geral. Não jogos, telas. E o vício em sites de conteúdo adulto. Tem família se destruindo por causa disso, igualmente levando dinheiro. E o que a gente precisa entender é por quê? O que está faltando aqui que eu estou buscando ali? A gente deixa de fazer atividade física. A gente começa a perder o sentido, a nossa estrutura emocional. E o pior de tudo, a gente se perde. A gente perde, sabe, a nossa essência. Porque a gente deixa de gostar das outras coisas para que a gente faça apenas aquilo. E se alguém reclama, essa pessoa passa a ser persona non grata. Não quero essa pessoa perto de mim, ela está reclamando. Você não vê o tanto que eu trabalho? Eu não posso ter um momentinho aqui com o meu celular? Eu não posso jogar aqui meu joguinho tão inocente? Olha, eu jogo paciência desde quando nem existia internet. Verdade. Mas por que você foge para a paciência? Não estou dizendo que não pode brincar, tá? Não estou dizendo que você não pode brincar. O negócio é, por que você sai para lá naquele momento? É um momento de distração? Beleza. Ou é um momento de fuga?
A que ponto você se conhece para isso? Você tem que jogar todos os dias? Eu deixo de fazer alguma coisa para jogar? Faça uma análise interna. Gente, se tem alguém que vocês conhecem que precisa escutar isso, bota o dedo nessa setinha e chama essa pessoa para essa live. Porque é essa análise interna que é necessária. Eu não tenho que apontar o dedo para ser ou ninguém. E muitas vezes, quando eu questionei adolescentes, porque os adolescentes, os pais estão de olho e levam para o consultório. Se você é terapeuta, você já deve ter passado por isso. E você conversa com ela e fala, eu vou fazer o quê? O que eu tenho para fazer na minha casa? Tudo que eu faço está errado. Eu sou bagunçado. Nenhum desejo meu é atendido. E aí você fala, mas a gente não vai atender todos os desejos. Não, mas a gente vai aprender a escutar. Tudo que eu falo é besteira. Tudo que eu falo é assim mesmo, vai passar. Se eu tenho alguma dor emocional, é porque você não cresceu ainda. Quando crescer, passa, você vai passar isso aí demais da conta. Então, enquanto desqualificamos as pessoas, elas se sentem aceitas e validadas por um avatar de um joguinho. Já viu isso acontecer? Eu já. E vi acontecer assim, de destruir famílias. E não canso de ver reportagens e pessoas destruindo não só famílias, mas patrimônios inteiros. Certa vez eu atendi um senhor que o filho tinha ido para essa questão, falou, não, eu aprendi num joguinho, agora vou aplicar em ações. Ele perdeu uma casa de 2 milhões de reais. Perdeu. O pai teve que começar do zero. O pai deixou? Sim. Há tempos atrás, muitos anos, eu atendi um moço que ele estava viciado em pôquer, baralho. E ele era muito bom. Só que ele foi parar nos lugares que jogam, né, ilegais, lógico, e pagaram para ele. Falaram, não pode ir, eu banco. Eu banco, quando ele perdeu, foram na casa dele, tirar os pais dele de casa para vender a casa, para pegar de volta o dinheiro. Esse moço teve que ser tirado da cidade. Por quê? Porque o pessoal estava atrás dele e não estava de brincadeira. E os pais tiveram que vender a casa e sumir junto. Tem noção da gravidade disso? Você tem noção que às vezes o seu filho, ele pode estar perdendo o patrimônio que você construiu e que você queria ajudá-lo? E muitas vezes, porque ele não tem autoconhecimento, muitas vezes porque ele não conseguiu se sentir integrado em algum lugar. Então, eu vi famílias perderem a casa, perderem o bem que tinham, e assim, um perdeu em dinheiro, monetário mesmo. O outro, eles tiveram que pedir demissão dos empregos deles e mudar de cidade. Para não serem, sabe, atingidos por bandidos. Queriam cobrar. Por causa de quê? De jogo. Qual era o vício? Dopamina. Um sistema de recompensa que você busca o tempo todo quando você sente que você não está feliz, que você não é validado, que você está faltando algo. Então, antes de ir para o jogo, pelo amor de Deus, começa a entender quem você é, o que você precisa, o que está lhe faltando dentro da sua emoção, o que te completa, o que te faz bem. Que o jogo seja realmente a brincadeira do final de semana. De preferência que você integre as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque se você não consegue integrar as pessoas que estão à sua volta, você está fugindo delas. Porque os jogos eletrônicos, de forma geral, eles fazem os boxes de recompensas diárias, de ciclo de vida, vitórias, para que você não saia.
para que diga para você, você é bom. E a comemoração vem algum splash do tipo, olha como você é demais, olha como você é bom. Ele não tem validação fora. Ele vai ter validação dentro. Dentro de algo que para ele está fazendo diferença. E nós não podemos normalizar isso. Não mesmo. Então, quem divulga esse tipo de coisa, e quem me conhece sabe que eu não falo isso no meu perfil, só que aqui não tem jeito, é um problema de saúde pública, um problema grave dentro das famílias, sabe, individuais, onde pessoas estão fazendo autoextermínio por conta disso, onde seguem pessoas que divulgam uma vida maravilhosa em virtude de determinado joguinho, que a gente sabe que é mentira. Isso estimula pessoas que não têm maturidade ou estão carentes de uma informação como aquela. É tudo o que ele quer escutar. A vida, muitas vezes, não diz o que a gente quer escutar. Mas a gente precisa escutar as pessoas certas. Existe uma publicidade muito agressiva, falta de limites claros, inclusive com a divulgação disso. E isso precisa ser tratado com respeito. Dentro das terapias, nós vamos sim fazer a dessensibilização, nós vamos sim estar em alerta, e dos primeiros sinais de alerta, se você é terapeuta, se você não é, se você só quer orientar alguém, anote isso. Quando tem o jogo como único prazer ou fuga, isso é um alerta importante. Irritação quando é impedido de jogar. Ah, não joga agora não, conversa comigo. A irritabilidade está estampada. Isso é vício. Perda de função social. Eu não saio mais, porque eu tenho um outro interesse. Perda de função afetiva. Eu deixo de conviver, de fazer algo com a minha família, porque eu tenho um outro objetivo. E aí eu vou colocar ainda a questão, muitas vezes, de apropriação de valores que não são seus para lidar com o jogo. Perda de função acadêmica ou profissional. Não quer estudar, não quer trabalhar, ele não consegue. Não estou aqui para julgar quem está nessa situação. Muito pelo contrário, eu sou terapeuta, eu estou aqui para estender a mão. Mas as mentiras começam a aparecer. A negação e a compulsão é clara. Precisamos acolher essa pessoa, no sentido de fazer com que ele libere dopamina sem o jogo. Porque ele não sabe outra forma de fazer isso. Não sabe. Então a gente vai ajudar. E aí eu digo, existem vários tipos de terapias que nós podemos aplicar. Algumas vezes, sem medicação psiquiátrica, é impossível. Eu, que sou homeopata, tem momentos que eu falo, nós vamos precisar da ajuda de um psiquiatra. E eu já recomendo os psiquiatras que sabe, também são integrativos, também são menos medicamentosos, para que a gente possa resgatar essa pessoa. Mas eu lhe digo, a primeira forma de resgatar é tendo empatia. Não indo para o julgamento, para o lugar comum. Se você julga, você afasta. Se você rotula, você afasta. O que você precisa? Escutar. O que você vai escutar? Você vai perguntar, o que eu posso fazer para lhe ajudar? E aí você vai começar a dar outras atividades, principalmente o seu afeto, principalmente o abraçar, o dar atenção, a saber o que ele pensa, a ajudar ele a lidar de outra forma com a sua necessidade afetiva, até que essa necessidade ela é substituída. Nós não vamos esperar um diagnóstico de vários desses sintomas por 12 meses. Olha o tamanho do prejuízo.
A menor percepção, o menor sinal, vamos resgatar essa pessoa. Se ela precisa de ajuda, vamos dar ajuda. Vamos ver quais foram as motivações conscientes e inconscientes. Vamos ver como é que nós podemos acolher e entender quais são as faltas, qual é o buraco que ela está tentando tapar. Gente, todo vício, ele é um excesso. E todo excesso esconde uma falta. Qual é a falta? Examina a sua consciência. Agora, você que está assistindo aqui. Existe alguma coisa que, de certa forma, você perceba assim, meu Deus, eu sempre me vejo fugindo para isso. O que isso te causa? E por que você faz? Falta de que você sente e no momento em que você busca isso, o que te restaura? Isso é importante. Porque se você não sabe, é a hora de descobrir. Porque se a gente não descobre a falta de quê, nós estamos vulneráveis para qualquer tipo de desequilíbrio. Esse é só um dos vários que existem. Vamos reorganizar, sim, toda a sua parte de impulso. Vamos dar homeopatia, vamos dar os florais. Em alguns casos, vamos recomendar a terapia alopática, porque sim, precisamos segurar impulso, mas nós temos vários tipos de terapia que podem ajudar, como a radiestesia, que ajuda a equilibrar as emoções, mas principalmente o autoconhecimento. Esse é fundamental. Quando você entende quem você é e por que você busca esse tipo, sabe, de compulsão, esse tipo de vício, você entende que ali dentro tem uma falta. E essa falta, ela precisa ser atendida na sua essência. E não é com qualquer coisa. É com algo real. Porque se nós formos buscar algo fácil, nós cairemos no vício. E o vício, ele pode estar no excesso da atividade física, no excesso da beleza, da cirurgia plástica, da estética, pode estar em várias coisas. Por quê? Porque tudo que nós buscamos que dá alguma validação faz sistema de liberação de dopamina, sistema de recompensa. Vocês conhecem, quem está aqui presente, coloca um joinha para mim se vocês conhecem alguém que já passou por isso, enquanto eu vou ler aqui os comentários. Gente, boa noite, várias pessoas passaram aqui, muito queridas. O Osmar colocou interessante, talvez seja até óbvio para que toda e qualquer pessoa, mas isso talvez não seja percebido na maioria das pessoas, não tinha esse olhar. Isso explica certos problemas em famílias que não é entendido por ela. E é fato. Porque às vezes você fala, mas eu sempre tratei todo mundo assim. Gente, as necessidades de cada pessoa, elas são individuais. A minha necessidade de afeto é diferente da necessidade de afeto de outra pessoa. O que eu entendo como afeto é diferente do que outro entende como afeto. Um entende como afeto tocar, o outro entende o falar, o outro entende a validação, o outro entende o cuidado, o outro entende o sustento. Então, cada um vai entender o afeto de um jeito. Só que se vocês não conversam, você não vai saber o que a quer e o que você pode oferecer. E aí vocês nunca vão chegar no consenso. E aí aquela situação de vida é uma pista para entender situações ruins, crônicas que acontecem na vida de uma pessoa e na vida de muitas famílias. Muitas. Porque você pergunta, fala assim, não, eu estou dando tempo de individualização do meu filho. Será que ele quer estar individual? Ou ele não sabe mais como chegar porque ele não se vê mais aquela criança? Quando é que um pai, muitas vezes, compra o videogame, não é o filho que quer, é ele que quer,
E o filho tenta ser excelente no videogame para que o pai valide ele. Porque é o único momento que eles têm juntos. Já pensaram nisso? Quando é que o filho ele não pode conviver, não pode levar os colegas em casa, mas ele pode estar online com um fone na internet, com meio mundo que a gente não tem noção de quem seja e não sabe nem se é da mesma idade que ele. Gente, são reflexões muito maiores do que você pensa. Muito maiores. Enquanto a gente está preocupado com a forma, a essência está adoecida. E quando você acorda, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Eu me lembro muitas vezes, todo mundo fala assim, você é doida? Você leva esse tanto de menino para sua casa, você deixa fazer festa, você deixa fazer isso, você deixa fazer aquilo. Eu deixo. E eu vou lhe dizer por que eu deixo. Eu deixo porque passa rápido, porque são as melhores lembranças que nós temos. E porque eu não tive filho porque eu gosto de criança. Eu tive filho porque o amor que eu tinha dentro de mim transbordou. E eu quero que as minhas filhas sempre sintam-se à vontade dentro da minha casa, assim como os amigos delas. E que eles encontrem nesse lugar um lugar de bate-papo, de conversa, de risada e de compartilhar. É isso que eu penso e não é de hoje. Não sou melhor do que ninguém. Ninguém mesmo. Mas assim, é importante entendermos que quando o nosso amor ele transborda, a gente quer estar com as pessoas. E não é dependência emocional. É eu estou com a pessoa enquanto eu posso estar com a pessoa. E não eu tenho um filho para quando eu ficar velha ele cuidar de mim, porque ele não tem essa obrigação. Então, quando eu estou falando que nós temos que olhar, é porque se você está vivendo o agora, você não dá tempo de ir para a vida virtual. Você só tem tempo de ir para a vida virtual porque você saiu da sua vida física, relacional. E a maioria das vezes o buraco está na vida relacional. Se o seu filho está fugindo para jogo, será que ele não está passando algum problema na escola? Se você está correndo para jogo, será que você não está passando algum problema e precisa de terapia? E eu vou lhe dizer, tá? Das coisas mais corajosas que a gente faz na nossa vida é terapia. Porque eu quero que você entenda que o autoconhecimento não é para qualquer um. Todos nós merecemos e devemos fazer, mas não é todo mundo que tem coragem de se ver. Não é todo mundo que tem coragem de se encontrar sem filtro. Como eu tô aqui agora, sem filtro. Envelhecendo, vivendo, sorrindo, chorando, frustrando, ganhando de verdade. Então, conhecer a si mesmo é uma dádiva, mas para alguns é alguma punição. Porque nós temos medo de quem nós vamos conhecer. Então, ao invés de você ter medo de quem você vai conhecer, que tal você começar a ser um pouco menos perfeccionista com o seu eu e dizer, acho que eu preciso conhecer uma pessoa muito legal e a gente pode fazer algumas coisas muito boas junto. Porque no lugar do julgamento, ninguém ajuda ninguém. Tampouco eu estou aqui para julgar quem quer que seja. Eu estou aqui de verdade para acolher, para abraçar, para que a gente ajude as pessoas a saírem desse estado de frieza da tela. E a gente possa se abraçar e conversar, e mesmo através de uma tela, ver um ser humano de verdade do outro lado. Então, se você acha que alguém precisa escutar isso, bota o dedo nesse aviãozinho aí, ó, na setinha. Envia para as pessoas. A live vai ficar gravada. Busque conversar com quem você vê que tem problema com jogos. Escute essa pessoa. Dê um abraço nela. Se disponibilize de verdade. Não é se precisar, você me liga, não. Eu estou aqui. Vamos fazer alguma coisa diferente?
Vamos trazer esse jogo para o mundo físico? Então, você vai trazer uma outra realidade e talvez conhecer uma pessoa que nem ele não se conhece. E começa por essa empatia. Começa por esse amor. E principalmente pela coragem. Sabe, de abordar e de falar, chega. No mundo real tem uma vida maravilhosa. O mundo virtual, ele é uma ferramenta. Ele não é um lugar de fuga. Tá bom? Gente, eu quero dar boa noite para todo mundo. Um abraço apertado de verdade, com todo o meu carinho. Dizer que amanhã, 12:30, nós vamos falar sobre um outro tipo de vício, sobre o tabagismo. Isso tem impacto desde a fase oral e o desenvolvimento do ser até as questões sociais. E eu vou trazer isso amanhã, 12:30, no Papo com a Paty. Quem se manter todo dia no Papo com a Paty, gente, na quinta, já vou falar já o calendário. Olha aí que bonitinho, depois o povo briga comigo. Na quarta, a gente vai falar sobre o vício em telas e em sites adultos. Na quinta, nós vamos fazer, se alguém quiser, eu vou trazer estudo de caso, ou se alguém falar, eu quero que você me atenda na live, eu vou deixar você entrar, uma pessoa, e eu vou atender ao vivo. Quinta-feira, 12:30, ok? E na sexta, eu tenho um assunto muito legal pra gente tratar. Nosso calendário tá todo afinadinho, gente, mas que fala muito do que a gente trata aqui sempre. Nós vamos falar do poder da nossa espiritualidade na nossa saúde. Como é que isso afeta? E aí eu vou falar para vocês de vibração, vou falar de onde você fica, como os tecidos são reconectados através disso, e eu espero vocês. Um beijo no coração, beijo da Paty, até amanhã, 12:30. E se você quiser chamar alguém para outra live de amanhã com relação ao tabagismo, é só falar. Vou deixar o aviso aqui nos stories. Clica lá, ou se não, pode me mandar os assuntos também que você acha interessante, que eu estou aqui para a gente trabalhar junto, tá bom? Beijo da Paty, fiquem com Deus e até o próximo Papo com a Paty. Tchau.